peça ao Pai, e Ele lhe dará. Bata a porta, e ela se abrirá. O que pedir, receberá. O que procura, encontrará. O Pai do céu dará bem mais. Deus nunca mede o que nos faz. Ele oferece sempre o melhor. Ele oferece sempre o melhor. Neste dia de hoje, queremos agradecer a Deus. Louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida da jovem Chacha Emília Lins do Nascimento. Chacha, que esse dia de hoje seja um dia muito abençoado, que Deus lhe dê tudo o que você precisa, tudo o que você sonha, sobretudo muita saúde, muita paz, muita tranquilidade e muita sabedoria. Que Jesus te abençoe, te proteja e te guarde. Feliz aniversário, Chacha. Queremos também, nesse momento, trazer presente todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos. Vamos colocar no colo de Deus todos os nossos familiares e rezar pela Iranilde, Francisca da Ilma, Júnior Carlos, Cirlândia, Liene Santana, família Nogueira, Cristina e Jorge, com toda a família, Hugo Costa, Esté Costa, Regiane Mesquita, Dona Joana Almeida de Jesus. Rezar também pela saúde de Ritinha Castro e Betuilma Lins Araújo. E vamos mais uma vez trazer presente os nossos familiares, trazer presente os idosos, as nossas idosas e todos os cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus capítulo 6, aí do versículo 1 ao 6 e depois 16 ao 18. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: prestem atenção, não pratiquem a justiça de vocês diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está no céu. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar trombeta na frente, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz, para que a sua esmola fique escondida, e seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao Pai ocultamente. E o seu Pai que vê o escondido recompensará você. Quando vocês jejuarem, não fiquem de rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Quando você jejuar, perfume a cabeça
e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu pai que está escondido. E seu pai que vê o escondido recompensará você. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que aparece a palavra recompensa muitas vezes, né? Aparece muitas vezes a palavra recompensa. E quando é que a gente recebe a recompensa de Deus? Quando a gente não recebe a recompensa dos homens e das mulheres. O Evangelho nos alerta sobre o perigo, né? Aqui é interessante observarmos no Evangelho, porque ele nos alerta sobre o perigo de cairmos na tentação de praticarmos boas obras para sermos vistos pelas pessoas e ver crescer o nosso prestígio diante delas. Esse é o grande problema, da gente só fazer as coisas para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas batam palma para a gente, para que a gente tenha mais, seja admirada, né, pelas pessoas. Aqui nós corremos esse grande risco. Às vezes, se é para fazer algo que ninguém está vendo, aí eu não vou fazer. Quer ver uma coisa? Quando você vai fazer a visita a alguém, ou sobretudo a um pobre, a um doente, geralmente ninguém vê, ninguém percebe. Mas, agora, se eu pego o microfone para cantar, né, para fazer uma reflexão, se eu pego o microfone para fazer uma leitura, ali todo mundo está me vendo, né? E se dentro do meu coração eu faço isso para que as pessoas vejam, eu deixo de receber a recompensa de Deus. E o Evangelho traz aqui 3 práticas que nos ajudam a crescer na vida cristã: a esmola, a oração e o jejum. A esmola é a relação com o nosso próximo. Depois a oração, a relação com Deus. E o jejum, a relação comigo mesma, né? Então a esmola, no seu sentido amplo, é toda a nossa responsabilidade de ajudar o nosso próximo, através da partilha, da atenção para com, sobretudo, com os mais necessitados. Isso, meu irmão e minha irmã, nós chamamos de caridade. De caridade. É a minha relação para com o meu irmão, e não é qualquer irmão, não. É aquele irmão que precisa, que sofre, que precisa de bens materiais, mas também que precisa de carinho, de ternura, de cuidado, né? Depois a oração. A oração é o nosso contato íntimo, né? Filial com o nosso Deus, com o nosso Criador. É um modo de nos colocarmos na dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. Por isso a gente precisa orar, a gente precisa rezar, né? Porque nós precisamos da força de Deus. E por último vem a questão do jejum, que é justamente essa relação comigo mesmo. O jejum é o exercício do autocontrole das nossas próprias vontades, né? Mas tudo isso só tem sentido se a gente fizer para Deus, se a gente fizer com fé, se a gente fizer para que a gente viva melhor o nosso ser cristão, né? O nosso ser como filhos e filhas de Deus. Então o jejum é justamente esse exercício de autocontrole. E eu não posso fazer jejum e sair com a cara, né, feia, emburrada, né?
Eu tenho que fazer jejum, como diz o texto, colocar um perfume, tomar um banho, colocar um perfume e sair alegre. Porque senão, se eu sair com a cara feia, todo mundo vai ficar sabendo que eu estou jejuando. E o segredo está em ninguém saber. Ninguém saber que eu estou jejuando. É algo meu. Eu preciso fazer sem precisar dizer para as pessoas, sobretudo com gestos, com as minhas ações, né? E essas experiências, se partida, meu irmão, essas experiências, se partido do coração, tanto o jejum como a oração, como a questão da esmola, da caridade, se tudo isso parte do coração, nos possibilitam, né, viver harmoniosamente com o nosso Deus e com o nosso irmão e com a nossa irmã, né? Porém, se a prática da esmola, do jejum, da oração estiver embutido o nosso desejo de ser visto e elogiado pelos outros, essas práticas, né, que são práticas do bem, perdem o valor diante de Deus. São práticas do bem, mas depende do jeito que eu pratico a esmola, a oração e o jejum. Porque senão elas podem perder o valor diante de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos continuar refletindo. Quando eu vou rezar, eu me coloco diante de Deus, dentro do meu quarto, fecho a porta e fico ali com Ele rezando, né? Sem usar muitas palavras, mas só eu e Ele, numa conversa, né, de intimidade da criatura com o Criador. Quando eu dou esmola, eu dou de coração, sem precisar sair espalhando para todo mundo, né? Quando eu faço jejum, eu realmente, pela minha fé, é porque eu quero realmente controlar, ter esse autocontrole, né, das minhas próprias vontades. Então a gente precisa rezar isso, trazer presente, nos colocar nessa presença de Deus e trazer presente também as nossas atitudes, o jeito, como é que eu rezo, como é que eu jejum e como é que eu faço caridade, como é que eu cuido do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e que Ele nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.